Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho e estamos a 1 hora da manhã do dia 26 de dezembro de 2022. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal e, com certeza, aqueles que estavam nos quartéis tiveram, sim, uma fraternidade, uma harmonia, uma união muito grande entre eles. Eu estive na tarde de ontem, né, dia 25, lá no Comando Militar do Nordeste, e é impressionante o que a gente sente nesse local, a, a abertura das pessoas, o cumprimentar, o chegar junto, o agradecer, é algo que me faz muito bem. Eu me sinto muito bem lá, porque é este o Brasil que nós desejamos, tá? É o Brasil honesto, o Brasil limpo em todos os sentidos e que as pessoas se aproximem, se agreguem em termos de um pensamento só, que é o melhor para a nossa nação. Mas eu venho conversar com vocês aqui hoje sobre alguns assuntos. Nós temos aí uma semana para mudarmos de ano e, consequentemente, termos uma condição, né, com relação à presidência da República. Hoje, em vários grupos, inclusive eu recebi de amigos antes, um material sobre uma reflexão dos próximos 7 dias. Eu não vou aqui estar questionando muito, são vários passos, tá? Agora, isso reflete a opinião de uma pessoa que dirigiu tudo aquilo, não quer dizer que esteja certo. E isso vai depender muito de qual artigo que o nosso presidente irá usar. Se dependendo de um artigo ou outro, muda muito de figura. Eu discordo particularmente de alguns pontos, mas não dei muito, acho que a gente não deve dar muita importância porque reflete a opinião de uma pessoa. E temos visto opiniões de várias pessoas, algumas inclusive bastante divergentes daquilo que nós pensamos. E por falar nisso, também eu tenho sentido algumas pessoas com um pessimismo. Eu entendo e eu respeito o pessimismo. Só que eu acho que ele deve ficar com esta pessoa. Ele não deve estar tentando influenciar outros de acordo com o seu pessimismo. Se ele descrer de alguma ação, é problema dele, não é problema nosso. Tá? Nós, enquanto estivermos nas frentes dos quartéis, lutando pelo nosso objetivo, nós temos um pensamento uniforme. E caso de pessimismo, fique com a pessoa, mas não tente influenciar os demais. Isso é muito negativo e isso é muito perigoso, principalmente no momento que vivemos, tá? Então, eu queria falar sobre isso. A outra coisa que está sendo falada demais é sobre a diplomação da chapa, né? O ladrão e o chuchu, que não está no diário oficial. E eu tive o trabalho de olhar isso essa noite. Não é obrigatório pela lei eleitoral se publicar no diário oficial a diplomação de uma chapa, tá? Ali é um evento, é formalizado, já que o presidente do TSE, né, assina e também a chapa assina, mas não é obrigatório a estar publicado no Diário Oficial da União. Se bem a questão da posse é diferente, tá? No momento que é passada a faixa, sim, é assinado um documento e aí tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Mas isso da posse e não da diplomação. E eu quero deixar isso muito claro também porque eu percebi muitas pessoas dando importância
a essa questão da publicação. E repito, ela não é obrigatória, ela não é necessária, a diplomação. Somente a tomada de posse, tá? Aí sim ela tem que ser registrada. Bom, nós temos aí 5 dias para uma decisão, tá? Por que 5 dias? De segunda a sexta. Porque no sábado, apesar de ser um sábado, será o dia 31 e não haverá diário oficial da União. Então, qualquer ação que tem que ser tomada, ela tem que ser até sexta-feira, tá? Essa ação vai depender muito das 7 pessoas que estão envolvidas diretamente. Não somos nós, tá? Não adianta estar dando ouvidos para quem anda colocando aí opiniões pessoais, alguns fakes, algumas coisas. Não vamos atrás disso, gente. Tá? Eu falei no vídeo anterior de uma pessoa e que ele teve seu canal extremamente, como é que eu posso dizer, reconhecido, vamos colocar assim. Só que o que ele está falando não é verdade e é muito perigoso. Ele, inclusive, está entusiasmando as pessoas a saírem dos quartéis. E não é isso. Então, voltando, nós temos aí até sexta-feira. São 5 dias úteis para que uma decisão seja tomada. Vai depender muito de como essas 7 pessoas que eu me referi, e dentre eles, é claro que o principal é o nosso presidente Jair Bolsonaro, irá tomar. Ele tem algumas alternativas e vai depender muito do passo que será dado. Lembremos que o Congresso e o STF estão em recesso. Ficaram aqueles 3 famosos, né, como não poderia deixar de ser, em plantão, abriram mão de suas férias, porque eles sabem que algo irá acontecer e estão temendo muito por isso. Então, uma das ações que o presidente pode tomar, veja bem, uma das ações, eu não estou dizendo que ele vai tomar essa, mas é uma alternativa, é o estado de guerra. Tá, aliás, desculpe, é o estado de defesa, tá? Em que isso lhe dá autoridade para prender pessoas, aprender computadores, telefones, fazer escuta telefônica, etc e tal. E mesmo que as pessoas não fiquem presas, sejam soltas, elas terão todos esses computadores, celulares, etc., apreendidos e que darão margem para muita coisa. Então, isso é um efeito que ele pode decidir, tá? Isso aí depois será votado pelo Congresso, que terá uma convocação extraordinária para analisar isso, tá? Esse Congresso ele vai estar valendo até o dia 30 de janeiro, quando o novo tomará posse. Então, há um período depois de ficar vaga a presidência, já que Bolsonaro teria que se afastar e, consequentemente, o Mourão também, então assumiria o lugar o presidente da Câmara dos Deputados, tá? E, apesar de muita gente criticá-lo, que ele está jogando dos dois lados, é verdade. Mas o Arthur Lira, a gente não pode deixar de reconhecer que entre todos os males, entre ele e o presidente do Congresso, por exemplo, ele é bem melhor. Ele se dá bem com o Bolsonaro, sempre se deu. Então, isso vai depender muito do artigo que essas 7 pessoas decidirem, tá? Que deverá ser tomado. Agora, a gente tem que olhar o seguinte: o Palácio Alvorada continua sendo habitado por Jair Bolsonaro. Ele, pela lei, né? Pela lei não, mas pelo histórico, já teria saído de lá. Não estaria mais
tendo posse do Palácio do Planalto, nem da Granja do Torto, e continua sob a presidência da República. Ele fez uma série de mexidas em cargos de embaixadores, do Exército, etc. Não foi de graça. Ele liberou uma série de compras de valores altíssimos para combustíveis, armamentos, etc. Ou seja, um leque de ações foram tomadas por ele para que se previna alguma coisa. Isso não é feito gratuitamente, tá? Porque Jair Messias Bolsonaro tomaria essas atitudes se não tivesse algo já planejado. Não bate, não tem lógica, tá? Então, algo será feito. Nós temos uma semana. Eu sei que o tempo é longo, são 54 dias, se eu não estou errado. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: o que são 54 dias se comparado com um homem que durante 4 anos foi agredido de todas as formas, no mínimo uma vez por dia. Às vezes muito mais do que isso. Pela imprensa, por STF, pela esquerda, etc. Então, 54 dias, gente, não é nada. Nós temos que dar nossa parcela, e estamos dando. E a nossa parcela é isso, é acreditar, é confiar que o nosso presidente Jair Bolsonaro vai tomar uma atitude pelo bem do Brasil. Ele não fez o que construiu ao longo desses 4 anos para entregar a um ladrão, a uma corja. Ele não investiria tanto dinheiro em logística, em coisas que subsidiem uma ação para dar isso de mão beijada a uma corja comandada por um ladrão. Então, a gente tem que acreditar que algo irá acontecer, sim. Eu mantenho a minha confiança não só no nosso presidente, mas também nessa ação que será tomada para o bem do Brasil, tá? Então, esse estado de defesa pode ser um caminho que ele tome. E depois teria o estado de guerra caso nós sofrêssemos alguma ameaça externa, tá? Mas sei que uma preocupação muito grande está sendo com a reação interna. Como eu já falei em vezes anteriores, a gente terá essa reação, tá? A esquerda não vai entregar essa graça, mesmo que sejam marcadas novas eleições. Essas novas eleições não serão através das urnas, que já mais do que comprovado são fáceis de se manipular, tá? Será em voto impresso, o que nos dará uma garantia sobre o que desejamos, que estamos votando e que está sendo registrado. Então nós temos que aguardar. Só faltam 5 dias, tá? Não há condição de se passar mais do que isso. Então, entre hoje e sexta-feira, uma decisão será tomada por esse grupo que está coordenando isso. E nós teremos nosso país de volta. Temos que estar, já falei isso também, temos que estar preparados para uma reação interna. Existem lugares como o Rio de Janeiro, eu morei lá, e eu sei como funciona aquilo e o quanto foi preparado durante muitos anos, todo um esquema para que haja uma descida de morro e uma possível, tá, agressão a pessoas que estão em outros locais. Eu estou dando o Rio como exemplo, mas eu creio que a coisa está sendo tão bem estudada, tão bem planejada, que por mais que tenhamos uma reação,
ela será amenizada por essas ações prévias que estão sendo tomadas, tá? E estão sendo a precaução muito grande, porque se sabe que se corre um grande risco, tá? Então, em resumo, temos 5 dias. Temos que estar na frente dos quartéis, em todo o país, tá? Temos que continuar exigindo uma ação das Forças Armadas junto com o nosso presidente. E temos que aguardar quais são as tomadas, sabendo e confiando que será tomada sim uma decisão. E que essa corja, que esse ladrão e que essa turma que está com ele, que esteve no passado, roubou muito e está agora, não vai assumir o poder. Isso vai depender muito de nós. E com certeza o nosso trabalho terá os resultados que tanto aguardamos. Vamos continuar construindo um novo Brasil. Já estamos na história, isso não há dúvida. Cada um de nós faz parte da história desse país e do futuro, um futuro que a gente deseja que seja de cada vez mais glórias para que tanto merecemos, tá? Então aguardemos esses dias que restam, fiquemos nas portas dos quartéis, façamos o nosso trabalho e aguardemos, porque tudo que foi dito, e vai ter muito fake essa semana, tá? Se prepare, vai ter muito fake provocado por uma falsa direita e por uma esquerda bem decidida em termos das coisas. Então tenham cuidado com o que vão ver e ouvir nos próximos dias, mas na certeza de que a ordem virá do presidente, que ele nos comunicará e que será aquilo que tanto desejamos. Ok, gente? Boa semana a todos e tenhamos grandes dias com ótimas notícias. Ok? Forte abraço para cada um.